Amém, amém. Eu estou tão anestesiada pela presença de Deus, vocês não têm noção. Eu estou maravilhada com a presença dele aqui. É lindo saber que ele está presente. É lindo, é lindo. E hoje eu convidei Priscila. Vem cá, Priscila. Ela falou que eu chamei ela lá no início do ano e ela falou para mim assim: Adriana, vai me avisando, tá, quando estiver perto, que é o dia que eu vou pregar. Eu falei: ah, tá, pode deixar. Não avisei nada, porque eu sei que é assim. Ela até ficou assim: ai, mas eu estou preocupada. Que a Adriana lembra que hoje sou eu. Eu lembro, mas quem marcou o encontro com ela não foi eu, foi ele. Então, ele que está na mão, ele que está lembrando, ele que está, é ele. Amém? Então, eu vou pedir, vem cá, Juliana. Juliana vai estar orando aqui pela Priscila, eu também, para que o Senhor possa operar aqui nessa manhã. Obrigada, Senhor, por essa manhã, ó Pai, maravilhosa na Tua presença, Senhor. Ó Deus, sentimos, ó Pai, o Teu amor, ó Deus, pelas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor. E agora, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a Tua filha, Senhor. Usa a Priscila, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que tudo, ó Deus, que sair dos seus lábios, ó Pai, tenha sido confirmado por Ti, ó Pai, para abençoar as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, usa profundamente, Pai, para nos abençoar, porque eu tenho certeza que essa palavra de primeiro abençoa a vida dela, Pai. E que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para receber mais de Ti, ó Pai. Ser com ela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãs. Isso que a Adriana falou foi mesmo. Ela falou comigo no início do ano, em janeiro. Priscila, tu pode levar a palavra em agosto? Eu falei: nossa, mas vai me lembrando, né? Porque em janeiro, lembrar em agosto, mas quem disse, né? Que eu esquecia. Pelo contrário, cada uma que subia aqui eu falava: ai, Senhor, menos uma que falta para mim. Menos uma que falta para mim. E chegou o dia, né? Você crê que Deus está na condução desse culto? Que o Espírito Santo está conduzindo esse culto? Desde o momento que eu entrei aqui, o Espírito Santo tem falado poderosamente ao meu coração. Eu não combinei nada com louvor, não falei nada com a Adriana, já estava ali quase segurando ela: para de falar que está falando de uma parte da minha pregação, Mas é Deus conduzindo todas as coisas. E eu vou te contar uma coisa: eu subi aqui sem relógio. Então eu vim aqui para entregar o que Deus colocou no meu coração. Você está preparada para ouvir? Então, que possa abençoar a sua vida como abençoou a minha. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis 3. Gênesis 3, a partir do versículo 1. Amém? Gênesis 3, 1. Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para lhe dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Então, vou ler uma parte aqui. E comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui, logo no início da Bíblia, né? Aqui a gente está diante da criação. E aqui a gente já se depara com um assunto que nós vamos tratar hoje. Irmãs, imaginem que coisa poderosa que Adão e Eva viviam naquele lugar, né? Em paz com a natureza, sem precisar ter medo de leão, de tigre, de nada disso. E principalmente com Deus. Estava lá sentado na beira de uma árvore, à tarde, e passava uma brisa suave, tendo a visita de Deus, de poder conversar com Ele sem pecado, sem que nada atrapalhasse essa relação. Olha que coisa maravilhosa que eles viviam aqui. Mas, nessa passagem que nós lemos, eles deram ouvido, né, à serpente, que era Satanás, e entrou o pecado no mundo. Então, a gente está diante da entrada do pecado no mundo. E no versículo 10, que diz aqui, olha, ele respondeu: ouvi a tua voz do jardim e porque estava nu, tive medo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre o medo, né? Então a gente entende aqui já nessa passagem que o medo, ele veio como um fruto do pecado, né? Ele veio como uma consequência desse afastamento de Deus. E aí, no versículo 7, diz assim: então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nu, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando eles fazem isso, eles já estão mostrando ali, mesmo sem antes de falar com Deus, que eles tinham o quê? Vergonha, que eles tinham medo. Por quê? Porque o pecado havia entrado no coração deles. Então, mesmo sem falar com Deus, eles já sentiram esse afastamento da presença de Deus, né? E quando Deus fala aqui, onde você está? Vamos pensar um pouquinho. Você acha, sinceramente, que Deus não sabia onde eles estavam? Claro que Deus sabia, né? Mas quando Deus pergunta, é para quê? Para ouvir uma resposta de Adão e Eva. E aí eles conseguem reconhecer esse sentimento de medo e falar para Deus: olha, eu fiz roupas porque eu tive vergonha e eu senti medo. Então a gente percebe que o medo não é uma coisa atuada do século 21. Não. Lá na criação, a partir da entrada do pecado, ele já existia. Certo? Priscila, mas o que é o medo? Então vamos pensar um pouquinho. No dicionário vai dizer assim: medo é temor, ansiedade irracional ou fundamentada e receio. O que isso quer dizer? Esse temor, né, seria a generalização do medo mesmo. Ansiedade irracional, que é uma coisa que eu não penso muito, né? Ou receio de alguma coisa. Na psicologia, eu vou puxar um pouquinho, né, minha sardinha, para quem não sabe, eu sou psicóloga. Então a gente vai pensar um pouquinho também pela psicologia. Diz assim: é um estado afetivo suscitado pela consciência de perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Priscila, não entendi nada do significado. Vamos parar e pensar. O medo, ele ao mesmo tempo que ele nos protege. Então, se eu ver um leão ali, né? Vamos para Jacaré. A gente está em Jacarepaguá, às vezes aparece aí, né? Jacaré pelo meio da rua. Tá o jacaré passando, vindo na contramão na calçada que você tá. O que você vai fazer? Correr, atravessar, ter alguma reação, né? Ou, se você não tivesse o medo, o que você faria? Passaria como se fosse um cachorrinho do lado, né? Às vezes faria até um carinho, colocava a mão na boca para ver o tamanho do dente. Mas o medo, nesses momentos, o que ele faz? Ele também nos alerta e nos protege. A gente vai ver isso mais um pouquinho à frente. Mas tem um outro extremo do medo, que é um grau que ele pode nos trazer danos. Então vamos pensar em uma pessoa que tem medo de altura. Ela tem medo de altura, só que a família dela toda mora em outro país, que precisaria de um avião para ir.
né? Trouxe dano, por quê? Porque eu não consigo ir lá visitar minha família, eu não consigo entrar no avião, eu não consigo viajar de avião porque eu tenho medo de altura. Então, trouxe algum dano esse tipo de medo, não trouxe? E aí a gente vai desenvolvendo isso mais à frente. O que é o medo racional? É esses, né, que a gente vê que faz sentido. Agora, o que é o medo irracional? Eu tenho pavor de leão. Mas eu estou andando na taquara, eu vou ficar pensando que eu posso me deparar com um leão a qualquer momento? É uma coisa concreta? Então, é um medo irracional, né? Agora, tem um outro tipo de medo, que aí a gente entende que é por experiência já vivida. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu enchente na casa dela. Toda vez que chove, a chuva aperta, a pessoa já fica com medo. Por quê? Porque ela pensa, já encheu uma vez, pode encher de novo, mesmo que eu tenha feito uma obra, mesmo que eu tenha feito alguma coisa, isso pode acontecer de novo. Então, é um medo gerado por uma coisa que ela já vivenciou, né? Então, como é que ele funciona? Ele vai funcionar como alerta, que é esse estágio que a gente falou, que vai ser tanto físico quanto emocional, porque às vezes você não só sente, às vezes o coração também, né? Acelera. Às vezes, né, a respiração fica ofegante, tem tudo isso. Ele age como prevenção, nos impedindo de tomar decisões impulsivas ou perigosas e levando a gente a agir com mais cuidado, né? Como reação do corpo, como isso que eu falei, né, tanto a respiração quanto a taquicardia ali. E como sobrevivência, como exemplo do leão, do jacaré que eu dei, né? O que você vai fazer? Você vai fugir. Você vai tentar correr de alguma forma, se afastar daquele objeto ali que está te dando medo. E aí, o medo, ele vai agir em diferentes contextos. Ele pode agir só em uma coisa específica? Pode, né? Ele só age com medo de sair na rua, né? Mas ele pode ter vários contextos aí. Então, diante de uma situação de risco, ele leva a gente a fazer o quê? Ponderar decisões. Estou de cara com o jacaré, eu fujo, eu paraliso, o que eu faço? Alguma decisão tem que ser tomada, né? Então, ele é essencial para nos manter seguros. Ele é fundamental até, irmãs, no desenvolvimento da criança, né? E aí, quem tem criança ou já teve criança em casa, sabe. Quando tu fala lá, não coloca o dedo na tomada, às vezes a criança não obedece, né? Até que você fala, ela tenta. Você fala, ela tenta e a criança acontece o quê? Leva um choque. Ela vai voltar a colocar o dedo na tomada? Não, porque agora ela tem medo que ela sabe que pode acontecer com aquele comportamento. Então, no desenvolvimento da criança, a gente já vê a presença do medo e a importância nesse sentido de proteger, né? E o medo, ele também influencia a nossa interação social. Então, como a Adriana estava falando aqui, né? Às vezes, eu tenho muito medo de sair à noite. Mas minha melhor amiga trabalha, só consegue me encontrar à noite. Eu não consigo encontrar com ela. Já dificulta essa relação. Você tem que criar outros meios, outras estratégias para poder funcionar essa relação. Então, a sua interação social, a sua interação com o outro também pode ser afetada pelo medo, né? E aí a gente vai ver algumas situações na Bíblia dos efeitos desse medo. E a gente poderia ficar aqui, né, o dia inteiro falando, porque tem muitos casos, muitas passagens de enfrentamento desse medo, quanto de fuga desse medo, né? E aí a gente vai ver algumas características de acordo com esses homens que a gente vai ver aqui. O primeiro está aqui em Gênesis 3, que a gente viu. Em Gênesis 3, do 1 ao 10, né? Que vai ser: o medo afeta o nosso relacionamento com Deus. Então, um efeito do medo que a gente pode pensar, ele vai afetar o nosso relacionamento. Por quê? Aqui, claro que diante da entrada do pecado, mas eles poderiam só falar com Deus, né? Mas eles falam que se esconderam porque tiveram medo. Então, esse relacionamento com Deus, mesmo antes de falar com Ele, já foi afetado, né? Eles viviam ali, como eu falei no início, em perfeita harmonia, irmãs, com a natureza, com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mas porque sentiram medo, eles decidiram se esconder. E muitas das vezes acontece isso na nossa vida, né?
Às vezes a gente não quer falar sobre esse medo. Falar, não, eu não posso comentar isso. E se eu falar para a Karen que eu sinto medo de barata, ela vai falar que eu sou fraca. Né? Mas é um medo que às vezes até extrapola um limite. De eu sentir um cheiro aqui, não dá para mim continuar porque eu senti um cheiro de barata. Né? Quem tem medo de barata, sente cheiro. Então, às vezes acontece isso, afeta o nosso relacionamento com Deus e com o outro. Por quê? Porque a gente quer guardar tudo só pra gente. Eu não posso falar isso. Porque senão, o que ela vai pensar de mim? Né? Um outro efeito do medo. Vamos abrir lá em 1 Reis. Primeira Reis 19, a partir do versículo 1. A gente vai ver aqui outro caso em um profeta que sentiu esse medo. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a essas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão amassado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Até aqui. Aqui a gente está diante de uma passagem muito conhecida, né? O profeta Elias, o homem que viu poderosamente a mão de Deus agir, né? Aqui o rei era Acabe. Acabe era um rei que era casado com Jezabel e permitiu que Jezabel trouxesse todos os ídolos da terra dela para a terra do povo de Deus, para que eles fossem adorados também. E aí, diante dessa idolatria do povo, Deus levanta Elias para falar com o povo, trazendo juízo, trazendo exortação, trazendo repreensão, uma palavra de arrependimento para esse povo. Só que, na verdade, a gente percebe em toda a história aqui que quem mandava mais era Jezabel do que Acabe, né? Acabe só aceitava. Quer trazer o seu Deus? Tá bom, vamos fazer, né? Do jeito que você quer. Então, Acabe, ele não tinha essa autoridade de rei. Jezabel tinha esse poder, até mais do que ele, né? Elias, diante desse juízo de Deus, Deus fala para ele: olha, vai parar de chover. E parou de chover por 3 anos naquela terra. Diante disso, o que Deus faz? Leva Elias para um riacho. Você vai ficar aqui na beira do riacho, e o próprio Deus envia codornizes, envia alimento para manter Elias lá onde ele colocou, né? Depois disso, o que acontece? O riacho, ele começa a secar. E Deus dá ordem a Elias: olha, Elias, você vai sair daí, você vai lá para outra terra, você vai encontrar uma viúva e você vai pedir a ela alimento. Elias saiu obedecendo a ordem de Deus. Só que, diante de ter falta de chuva, não tinha alimento, né? Porque as coisas não nasciam, não cresciam, não se desenvolviam, né? Fruta, legume, verdura, os animais não tinham água para beber. Então, havia também uma escassez muito grande naquele lugar. E Elias vai, por ordem do Senhor, e encontra essa viúva.
Quando ele encontra essa viúva, ele primeiro pede água a essa viúva, né? E quando ela está indo buscar água, ele fala assim, olha, traz também um pedaço de pão. Só que ela vira para Elias e fala assim, Elias, eu não tenho pedaço de pão. Eu tenho aqui um punhado de farinha, um pouco de azeite que eu vou fazer para mim e para o meu filho. A gente vai comer isso aqui e depois a gente vai esperar a morte, porque a gente não tem mais nada. Então, assim, nem para eu te dar esse pedaço, eu teria. Por quê? A morte já chegaria mais rápido. E aí, ela vai, faz como Elias disse, mesmo assim, mesmo toda a circunstância sendo contrária, né? E Elias ali é testemunha, é usado poderosamente para ser um milagre na vida daquela mulher, onde o azeite não se acabava, né? Que ela ia colocando nas botijas de coisa que ela ia pedindo para os vizinhos, e o azeite não se acabava, até que essa estação de fome tenha cessado. Então Elias foi um homem usado poderosamente nas mãos do Senhor. Elias também foi instrumento para a ressurreição de um filho de uma mulher, né, que estava morto, e ela fala, olha, eu não te pedi filho, você profetizou que eu ia ter um filho e agora ele está morto. Elias é usado para que esse menino seja ressuscitado. E aí a gente chega diante da passagem que está aqui. Teve um sacrifício no monte, e aí Elias desafia todos esses deuses de Jezabel, chamando os profetas dela, olha, vamos lá para o monte então, vamos fazer o seguinte, a gente faz o sacrifício, o Deus que responder com fogo, né, pegando esse sacrifício, queimando esse sacrifício, é o Deus verdadeiro. Então foram todos os profetas de Baal, de Jezabel, lá para esse monte, e Elias até caçoa deles, né, grita mais alto, fala mais alto, acho que eles não estão te ouvindo não, vocês estão falando muito baixo. Por quê? Porque nada acontece, né? E aí chega a vez de Elias. Elias, pelo contrário, ainda joga água, né? E a gente sabe que água é totalmente contrário ao fogo, mas Elias ainda joga água diante do sacrifício e ora ao Senhor, para que o Senhor consuma esse sacrifício. E o Senhor consome esse sacrifício, consome também os profetas de Baal e consome todos que estavam ali, deixando somente Elias ali, o povo de Deus. E aí Jezabel, quando Jezabel sabe disso, imagina a fúria dessa mulher, irmãs. Aí é o que ela fala aqui no versículo 1. Acabe, o rei, né, contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro para Elias, ou seja, mandou uma ameaça, né? Elias, que os deuses me castiguem se amanhã, a essa hora, você não tiver igualzinho, estão os meus profetas mortos, que os deuses me castiguem. Diante de tudo isso que a gente falou aqui, que Elias viu, que Elias viveu, o que acontece com Elias nessa hora? Teve medo diante da ameaça de uma mulher. Priscila foi um homem que viu, foi instrumento para o menino ressuscitar, né? Deus falou para ele que ia parar de chover e parou. Ele orou para voltar a chover e a chuva voltou. Um homem que tinha intimidade com Deus, a gente não pode negar isso. Mas diante de uma ameaça, Elias fez o quê? Teve medo. E o medo dele foi tão grande, que aqui no versículo 4, lá no finalzinho, diz assim: sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Então o medo dele era tão grande que ele pediu a morte. Ele sabia que ele não podia atentar contra a vida dele mesmo, mas ele falou: Senhor, me leva daqui. Jezabel está me ameaçando, aconteceu tudo isso, mas agora eu estou com medo dela. Então, o medo, segundo ponto, ele nos paralisa. Diante de tudo que Elias viveu, Elias ficou paralisado diante da ameaça de Jezabel, a ponto de pedir a morte. E isso é uma coisa que nós precisamos estar muito atentas. Priscila, lá com Elias, lá no passado, não, ele continua tendo o mesmo efeito na minha vida e na sua, se a gente permitir.
de nos paralisar, né? Como a Adriana falou aqui, do tiro, às vezes não está acontecendo nada ali. Claro que você não vai sair no meio disso tentar o Senhor, né? Mas só o fato de você pensar de que pode acontecer alguma coisa já te paralisou. Você não consegue mais sair ou ter aquele comportamento que você gostaria, né? Ter aquela atitude. Por quê? Porque o medo te paralisou. Agora, vamos para o terceiro ponto. Vamos abrir lá em Números 13. Números 13, a partir do versículo 25. Números 13, 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato que tinham visto a ele e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual vocês nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel, e estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar, na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos dele. E aí, a gente tem o terceiro ponto aqui. Esse povo aqui, eles estavam voltando de espiar a terra, de uma terra que manava leite e mel, uma terra maravilhosa, que Deus já havia prometido ao seu povo. Só Josué e Calebe que viram isso. Os outros que voltaram com ele falaram: olha, não dá não. Tem gigantes lá, a terra é boa, o fruto é bom, mana leite e mel, isso tudo, mas esquece, não dá pra gente. Quem sabe se for em outro momento, né, que o pessoal seja menor lá, ou o nosso exército seja mais forte. Quem sabe Deus se enganou, não é bem essa terra, não, é uma terra assim, vizinha, do lado. Eles duvidaram. Então, o terceiro ponto do efeito do medo, o medo, ele nos faz esquecer as promessas. Por quê? Porque se esses homens aqui tivessem olhado, olha, tem gente grande, tem gigante? Tem. Tem toda essa dificuldade? Tem. Mas Deus prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não importa o tamanho do gigante. É promessa do Senhor. Mas somente Josué e Calebe ficaram com essa visão dessa promessa que Deus já tinha dado. E além de não acreditarem, aí no versículo 33... Deixa eu ver aqui se é 33 mesmo. Isso, no 33 eles falam: também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim como éramos aos olhos deles. Ou seja, eles não acreditavam, se viam pequenos, e ainda desanimavam o povo. Olha, não vai não. Se mete nessa não, que é furada. Eles são muito grandes, não dá pra gente. Esquece isso aí. Talvez seja em outro momento. Então, além deles não acreditarem, se esquecerem da promessa, eles ainda desanimavam outras pessoas. E se eu permitir, se você permitir, é exatamente isso que a gente faz diante do medo. A gente duvida da promessa.
Por mais que as circunstâncias estejam totalmente contrárias, a gente precisa ter essa visão, irmãs, de Josué e de Calebe. Está tudo contrário, mas Deus me prometeu. Eu vou confiar, por mais que esteja tudo contrário, que o gigante esteja ali aparecendo, e não desanimar o outro, porque às vezes a gente vê a dificuldade e ainda desanima o outro. Olha, tu não quer ir para a igreja, não, está muito frio? Pô, está frio mesmo. Não vai não, fica em casa, né? Vai que tu pega um resfriado, né? Às vezes a gente sente e aí desanima o outro. Quer ver uma promessa que a gente esquece? Lá em Mateus 28, 20, diz assim: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Essa é clássica da gente esquecer. Sabe por quê? Porque quando eu e você, geralmente a gente está passando por uma luta, a gente se sente sozinho. E aí a gente fala assim, não, mas Deus não está comigo não, senão não ia acontecer isso. Né? Então a gente esquece dessa promessa. Só que por mais que a gente não sinta, por mais que a gente não veja, Ele prometeu que estaria comigo e com você todos os dias. Qual é o meu e o seu papel? Crer. Porque é promessa dele. Ele prometeu que estaria, vou estar até terminar o 2025. Até você casar, até seu filho crescer. Não, irmãs, até o fim dos tempos. E depois desse fim dos tempos, sabe o que vem? Uma eternidade com Ele. Então, o nosso papel é somente crer na promessa. Não permita que o medo te faça esquecer as promessas de Deus para a sua vida. Sejam as promessas específicas de Deus, né? Que a gente tem as promessas ali específicas que Deus te falou alguma coisa especificamente para você, como as promessas da palavra. Viva e creia nessas promessas, ainda que toda circunstância esteja ao contrário. Se Ele prometeu, Ele é fiel. Amém? Agora vamos abrir lá em Mateus 14, para a gente ver um outro efeito do medo. Mateus 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Até aqui. Outra característica que a gente vê aqui do medo. Pedro, como Elias, viveu experiências tremendas ao lado de Jesus, andando na terra, vendo os milagres de Jesus, né? E aqui, Jesus continua ali na terra, eles vão para o mar para atravessar. Jesus vai ao encontro deles de madrugada e no versículo 26, diz assim: eles ficaram apavorados. Esse apavorados é uma desesperança. É um desespero tamanho que eles não conseguiam entender o que estava acontecendo ali, que eles gritam: é um fantasma, né? E aí a gente percebe aqui outra característica do medo, outro efeito do medo na vida de Pedro. O medo,
ele rouba a nossa fé. Por quê? Pedro foi esse homem que viveu, ele acabou de ter ali um ato de coragem, né? Senhor, se é tu mesmo, então manda eu ir andar aí sobre as águas. Jesus vira para ele e fala, vem, né? Foi um ato de coragem ou não foi? Foi. Então ele acabou de ter um ato de coragem, e aí o que me chama a atenção aqui é que quando ele começa a afundar, porque ele teve medo, né, andando sobre as águas, quando ele começa a afundar, ele grita. Ele não falou, Senhor, me salva. Ele grita. E a gente grita, irmã, para quem está longe, né? Eu estou falando aqui com a Raquel aqui no meu lado, eu preciso gritar? Eu posso falar normalmente. Agora, se eu vou falar com a Renanda daqui, sem microfone que está lá atrás, eu preciso gritar, alterar a minha voz. Só que toda essa passagem mostra aqui que Jesus não estava longe de Pedro. Jesus estava perto. Tanto que fala aqui, ó, que prontamente Jesus estendeu a mão. Olha a distância que Jesus estava de Pedro. Não fala que Jesus precisou andar 3 metros, que Jesus precisou andar 10 metros, que Jesus precisou correr. Jesus só fez isso, estendeu a mão. Olha a distância que ele estava. A distância de um braço. Precisava Pedro gritar? Não, Jesus estava ali do lado dele. Mas tamanho foi o desespero dele de afundar, que ele gritou, e muitas das vezes isso acontece comigo e contigo. Sabe por quê? Porque a gente pensa que Deus está longe. E está ali, ó, a distância de um braço. Jesus prontamente estendeu a mão e puxou Pedro. Não fala que Jesus precisou correr, precisou fazer nada, só estender a mão. E isso é uma característica de quando a gente perde a nossa fé. Por quê? Porque a gente não crê mais que Jesus está aqui do lado. A gente pensa, Deus está muito distante desse meu problema aqui há anos, ó, há anos eu venho passando por isso, né? Só que às vezes a gente não precisa gritar. Às vezes a gente só precisa falar, porque o nosso Deus é um Deus de perto. Amém? Então, a quarta característica do medo, ele rouba a nossa fé. E nós precisamos estar atentas para que esse desespero, igual que fala aqui no 26, ó, que eles ficaram apavorados, não tome lugar no nosso coração. Quantas de nós, né, não agimos assim como Pedro, às vezes sem perceber? Acabamos de ter um ato de coragem, vou pisar sobre as águas. E aí, olha para as ondas e fala, afundei, né? Como Elias, que enfrentou aquilo tudo, fez aquilo tudo. Elias não tinha medo de Acabe, mas diante de uma ameaça, afundou. Quantas de nós? Então a gente precisa estar atenta. Por quê? Porque Pedro aqui, ele só tinha uma opção, continuar confiando. Mas o que ele fez? Ele deu mais ouvido ao medo do que à sua fé. Priscila, tá bom, já entendi que o medo ele afeta o nosso relacionamento com Deus, que ele pode nos paralisar, que ele nos faz esquecer as promessas, que ele rouba a nossa fé. Mas você está aí falando sobre o medo, né? E desde o início do ano, qual é o tema das nossas palavras aqui no Encontro Feminino? Fé. Então, hoje o nosso tema é a fé que supera o medo. Amém? Por que a gente falou tudo isso? Porque a gente precisa entender os efeitos dele na nossa vida. Para quê? Para que a gente não abra espaço para isso. Então o que eu devo fazer? Porque o medo, a gente vai continuar sentindo. Você vai sair daqui, vai continuar sentindo medo. Né? Porque nós somos humanos e como nós vimos lá no início, ele é um fruto do pecado. Então o que a gente pode fazer? Lá no Salmo 56, não precisa abrir, a gente vai acompanhando aqui. No Salmo 56, versículo 3, por favor. Davi estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Salmo 56, 3. Aqui, Davi estava sendo perseguido pelos seus inimigos, mas olha o que ele declara. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti.
Davi não deixou de sentir medo. O medo continuou batendo lá na porta dele. Mas o que ele declarava? Quando esse medo chegar, eu vou confiar. E aí aqui a gente tem o contrário de medo, não como coragem, mas como confiança. Buscando lá no dicionário, eu gosto muito de buscar o significado das coisas, né? No dicionário diz assim sobre confiança: é acreditar na sinceridade e nas boas intenções de alguém. Você crê que Deus tem boas intenções para com a sua vida? Então, a gente precisa acreditar nessas boas intenções, né? Vinda da parte do Senhor. Quando Davi decide confiar, ele foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas ele sentia medo. Ele pecou, fez várias outras coisas. Mas sabe qual era a diferença? Ele colocava isso diante do Senhor. E quando ele colocava isso diante do Senhor, olha só o que acontecia. Vamos abrir lá em 2 Samuel. 2 Samuel 22, a partir do versículo 1. Segunda Samuel 22, 1. Davi falou ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E ele disse: Ó Senhor, o Senhor é minha rocha e a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Da mesma forma que Deus estava com os ouvidos atentos ao clamor de Davi, Ele está atento à nossa oração. O que eu preciso fazer então, Priscila? Buscar, clamar, né? Porque aqui a gente tem um outro significado de confiança, que é assim: pôr algo, alguém ou si próprio sobre a guarda ou os cuidados de outra pessoa em quem se tenha confiança. Davi aqui, ele colocou tudo nas mãos do Senhor, né? No versículo de 1 a 3, a gente vê ele louvando, ele adorando, ele agradecendo por tudo que Deus fez. No versículo 4, ele agradece a Deus, invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Ele agradece pelo que Deus ainda fará. Por quê? Porque ele crê, porque ele confia que Deus fará. E no versículo 5, ele entrega todos os temores. Olha os temores de Davi, irmãs. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Será que era só um medinho? Era só uma coisa bobinha que Davi estava sentindo? Era um medo muito grande. Mas o que ele faz com esse medo? Em vez de olhar para as circunstâncias, em vez de buscar estratégias nele mesmo, ele entrega ao Senhor. E esse entregar é confiar, saber que Deus tem boas intenções ao meu e ao seu respeito. E no versículo 7, ele entrega os inimigos e a própria vida nas mãos do Senhor. Olha só: na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então ele se entrega, ele não entrega só o medo, ele não entrega só os inimigos, né? Mas ele se entrega nas mãos do Senhor. Senhor, eu tenho medo da morte, eu tenho medo dos inimigos, eu não sei o que fazer. Vai ter uma época na vida de Davi que Davi foge desses inimigos, outros momentos que Davi enfrenta esses inimigos, tudo Deus dando estratégia a ele. Por quê? Porque ele se entregou nas mãos de Deus. É fácil? Deixa eu te contar uma coisa: eu não trabalho no município do Rio, eu trabalho fora do município, né? E não dirijo.
Além disso, eu faço contrafluxo, né, que já vem mais vazia, né, a condução, por ser contrafluxo, num horário muito tarde, da noite. Um belo dia, eu estou voltando do trabalho, tudo muito bem, obrigada, né, dentro do trem, que eu pego o trem. E aí, o trem agora ele tem porta automática, né? Chega numa determinada estação, entram 2 meninos com aquele facão de limpa-peixe, né, que na maioria tem cabo branco, um segurando a porta e o outro assaltando o vagão. Eles entraram de frente para mim, irmãs. O trem, para quem já andou de trem, é assim, é um sentado de frente para o outro, né? Eles assaltando a menina que estava na minha frente. Uns gato pingado que tinha do meu lado conseguiu correr para o vagão do trem, mas eu não conseguia me mover. Eu não tenho o hábito de andar com fone, de andar com celular na mão, né? Então, assim, eu estava paralisada eu fiquei. Olha aí o medo paralisando. Paralisada eu fiquei, porque minhas pernas tremiam tanto, eu não conseguia nem andar, que dirá correr, né? E eles assaltando a menina da minha frente. E eu comecei a orar, porque pode paralisar o corpo, mas o nosso espírito precisa estar pronto, amém? E eu comecei a orar, Senhor, está na tua mão. Porque a minha preocupação não era nem o aparelho em si, de celular, de computador, de qualquer outra coisa, mas os acessos que pudessem ter, né? De ter assim, onde o filho estuda, eu tenho o radar dos meus filhos, né? De onde eles estão, pelo celular, eu sei a localização. Então, assim, tudo isso era muita exposição, né? A gente sabe que se levar o aparelho, ok, né? Depois a gente tenta buscar outro, mas assim, os acessos que se tem. E aí eu fiquei paralisada. O que estava parado na porta, porque era a porta de frente para mim, ele não conseguia levantar a cabeça para olhar para mim. Ele ficava parado na porta e fazia assim, ó. E eu parada, com a bolsa no colo, mostrando a aliança. Não fazia nada. E aí passou. Quando eles saíram do trem, que passou, que eu consegui levantar, mas só faltava um tapete vermelho, né? Porque eu fui assim, andando como se estivesse plena, mas dentro, tudo alterado, né? Fui para o final do vagão e eu falei assim, agora eu vou desabilitar todos os aplicativos que eu tenho esses acessos, né? Dos meus filhos. E de banco e tal. Desabilitei tudo. Fui para casa, cheguei em casa plena. Aí é aquela hora que a gente, quando encontra o marido, né? Desmorona. E aí eu pensando, eu falei, Senhor... dando ouvido ao medo. Senhor, não tenho como ficar nessa situação. Eu volto muito tarde, a condução muito vazia. Olha só, apresentando as circunstâncias. A condução é muito vazia, né? Eu preciso arrumar uma estratégia de sair mais cedo, de sair com o dia claro. Só que assim, toda essa estratégia de tentar mudar o horário de trabalho era prejudicial para mim e para minha família, porque eu precisava de ter mais dias para ir para esse lugar que você já percebeu que é distante, né? E aí eu falava assim, Senhor, não dá. E aí chega o outro dia do plantão. O que a Priscila faz? Tem que pegar o trem de novo. Falei, Senhor, será que eu vou conseguir entrar? Não vou conseguir entrar. Mas eu preciso disso, né? Preciso ter esse meio, porque era o meio mais rápido de eu chegar em casa. Então eu precisei entregar nas mãos do Senhor. Foi fácil? Não. Cada estação que o trem parava, abria a porta e fazia assim, ó. Mas precisei entregar, precisei confiar. Sabe o que aconteceu? Teve outro assalto em outra estação. Tocaram em mim? Não, não tocaram em mim, não me levaram nada. E aí veio uma colega que mora em Vila Isabel. Priscila, faz o seguinte, vamos para Vila Isabel, que ela vai de carro. Vamos para Vila Isabel. De lá você pega mais fácil, né? Eu moro na freguesia, mais fácil você ir para a freguesia. Subiu, desceu a serra, tá em casa. Ok, provisão de Deus. Vamos embora. Vamos para Vila Isabel. Isso, semanas seguidas, tá? Vamos para Vila Isabel. Cheguei em Vila Isabel, vou literalmente para a casa dela, né? Vou para a casa dela para pegar um ônibus para minha casa ainda. E aí, vamos. Peguei o ônibus, tem um certo movimento, subo a serra. Quando está descendo a serra, o que acontece? Arrastão na serra.
E aí, tem uns que falam assim, né? Onde está teu Deus? Estava ali me guardando. Sabe por quê? Porque eu passei por tudo isso e o meu celular continua o mesmo. E não é por motivo de celular, né? Às vezes pode ser levado, mas a minha vida continuou preservada. Priscila, foi fácil? Não. Tinha dias que eu ia trabalhar e eu ficava assim, Senhor, como é que eu vou voltar para casa? Como é que eu vou voltar? Mas eu só tinha uma opção. A opção que Pedro teve lá naquela passagem, de fazer o quê? Confiar. Que o Deus que guardou do primeiro, vai guardar no segundo, que vai guardar no terceiro. Né? Independente do que aconteça, é o mesmo Deus. Então, qual precisa ser a minha decisão? Confiar. E aí, como que a gente faz, então, para escolher a fé em vez do medo? A única forma é essa, irmãs. Você não vai ver, às vezes você vai ver coisas até contrárias para você desconfiar do que confiar. Mas o nosso coração precisa estar atento para entregar esses medos, entregar a nossa vida, entregar aquilo que se refere ao medo ao nosso Deus, sabendo que Ele protege, que Ele guarda, que Ele cuida e que, como aqui nessa passagem, Ele está atento, né, com os ouvidos atentos à nossa voz. Ele é aquele que nos enxerga em todas essas passagens que a gente leu aqui, ó, lá no Éden. Deus foi procurá-los, né? Deus enxergou, Deus sabia onde eles estavam. Como Elias, depois daquela passagem que a gente leu, Elias tem uma experiência poderosa com o Senhor mais uma vez, né? Que Deus fala para ele, tu voltou para cá, tu comeu, bebeu, andou 40 dias e depois de andar no deserto 40 dias, tu voltou para a caverna? Faz o seguinte, chega na beira da caverna, na porta aí da caverna que eu vou passar. E aí vem um vento forte, né? Deus não está nele. Até que vem uma brisa suave, onde Deus se manifesta e se revela a Elias. Por quê? Porque ele precisava sair da caverna. Então, mesmo em meio ao medo, Elias foi encontrado por Deus. Porque ele não pode encontrar a mim e você. Tu acha que na sua vez vai ser diferente? Na sua vez, Deus vai falar assim, não, canto sei, já ajudei muita gente, vocês são muito medrosos, se vira aí agora. É assim? Não, o mesmo Deus que esteve com eles nessas passagens que a gente leu, Ele continua conosco. Em Números, né, com aquele povo que a gente leu, da Terra Prometida, Deus tinha uma promessa. E a gente precisa confiar nessa promessa, que independente das circunstâncias, independente do que a gente veja, independente do que a gente esteja vivendo, Ele nunca nos abandonará. Ele permanece fiel, Ele permanece conosco. E aí, na passagem de Pedro, Deus fala diretamente com ele. Por quê? Porque Pedro podia achar que Jesus estava longe, mas Deus estava perto, né? Lá em 1 João 4,18, a Adriana até citou aqui no anúncio, né? Em 1 João 4,18, diz assim, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Qual o verdadeiro amor que você conhece? É o amor de Deus. Então, o que a gente precisa fazer? Ser aperfeiçoado nesse amor. Esse aperfeiçoamento não precisa ter razão, é uma questão de fé. Por quê? Porque a gente precisa buscar estar aperfeiçoado nesse amor dia após dia. Não vai ser amanhã que eu vou falar assim, agora eu estou perfeita nesse amor. Não. Isso é uma construção, é um passinho de cada vez. E você vai precisar ser trabalhada. Nós vamos precisar ser trabalhados pelo Espírito Santo para que a gente seja aperfeiçoada nesse amor. Nesse amor, que lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quantas vezes a gente tem esse olhar de Deus como um pai que castiga, né? Como um pai, não fiz alguma coisa, eu vou me esconder de Deus como Adão e Eva aqui, porque Ele vai me castigar, Ele não vai querer olhar na minha cara.
Mas quando a gente está aperfeiçoada nesse amor que vem de Deus, que não é o amor da Priscila, né? Não é o amor do pastor, não, um amor que vem de Deus, a gente consegue enxergar com a lente de Deus. E quando a gente enxerga com a lente de Deus, tudo muda, né? A nossa percepção muda. Por quê? Porque a gente enxerga que Ele é Deus, que Ele é o Criador da vida, que Ele tem o domínio sobre a morte, que Ele nunca nos abandonará. Enxerga que Ele tem poder para fazer tudo isso aqui, que fez na vida de Elias, que Pedro viveu. E quem somos nós, queridas? Quem somos nós para negar o poder de Deus e dizer assim, não, comigo vai ser diferente, comigo acho que Deus não vai... Né? Por quê? Porque a gente está buscando esse aperfeiçoamento no amor. Então essa visão de castigo também é retirada por esse amor perfeito. Amém? Então, vamos recapitular aqui. A gente já viu que o medo serve para nos alertar de perigos, mas ele também, né, o que seria um lado bom do medo, né? Mas ele também pode nos trazer muitos danos à nossa saúde física e espiritual, principalmente. Então, que estejamos atentas. Vimos que o medo, ele muda o nosso relacionamento com Deus. Mesmo antes de falar com Deus, Adão e Eva já tinham tido alteração nesse relacionamento. Por quê? Porque eles decidiram se esconder. Que o medo pode nos paralisar, e aí pode nos paralisar, tanto física quanto emocionalmente, às vezes uma depressão, né? Quanto espiritualmente, olha, não quero mais saber de Deus. Então a gente precisa estar atenta o tempo todo. O medo, ele nos faz esquecer as promessas. Então busque, sentir o medo. Eu falei aqui no início, né, que a gente fosse falar de todas as experiências aqui de gente que teve medo, que enfrentou o medo, ou que se escondeu desse medo, a gente ficaria aqui, né, até o pastor chegar amanhã de manhã para pregar. Mas, procure na palavra. Senhor, estou sentindo isso. O que fulano fez quando fez isso? Ou alguém teve alguma atitude com esse medo parecido com o meu? E aí nós vimos uma estratégia de Davi maravilhosa, que é para mim e para a sua vida. Entregar tudo nas mãos do Senhor. Por quê? Porque o medo, ele também tem esse poder de roubar a nossa fé. E aí, talvez não a primeira, mas uma das primeiras coisas, se não for a primeira, é que ele vai tentar roubar a nossa fé. Sabe por quê? Porque se a gente não crê, se a gente não confia, todas as outras coisas já deram errado, né? E que precisamos nos encher da presença do Senhor, entregar e confiar que Ele nos vê. E lá no meio do trem, eu não conseguia andar, só tinha uma opção: o Senhor está me vendo aqui. E de fato, irmãs, parecia que tinha um muro assim de anjos, tal qual que eles não conseguiam olhar para mim. Eu acredito que eles enxergavam esses anjos, que talvez eu não conseguisse ver. Mas enxergar aqui no meio ali, estou sozinho, dentro do trem, 11 horas da noite, Deus está me vendo aqui, Ele te enxerga. Então, é a gente crer, encher o nosso coração da presença de Deus como? Orando, jejuando, buscando a palavra, tendo conversas que edificam, né? Não conversas que te desanimam, como a gente leu lá. E aí, quando o nosso coração estiver cheio, porque a palavra diz assim, deixe-vos encher do Espírito. Ele está pronto para te encher e para me encher. Mas a gente está pronta para ser cheia? Nós estamos prontas para ser cheias desse Deus? Se nós estivermos prontas, Ele vai transbordar. E aí sabe o que acontece? Quando Ele transborda o meu e o seu coração da presença dEle, não sobra espaço para o medo. Não sobra espaço para duvidar. Não sobra espaço para não crer. E aí, só cheia do Espírito Santo, que a gente vai poder dizer como Davi, lá no Salmo 23, versículo 4. Vamos acompanhar aqui, a gente não precisa abrir, a gente lê junto aqui. Salmo 23, versículo 4. Olha o que esse homem teve a coragem de falar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu
estás comigo. Olha aí a lembrança da promessa. Não, Senhor, tu está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Você acha que eu e você, por nós mesmos, somos capazes de dizer isso aqui? Só tendo uma vida cheia da presença de Deus, só tendo uma vida cheia do Espírito Santo, é que a gente vai poder declarar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Sabe por quê? Porque se não for pela presença de Deus, teve um corte no dedo, para a gente já é desespero, né? Eu preciso de levar ponto, será que infeccionou? Será que... Quando a gente tem a vida cheia da presença de Deus, a gente não tem esse temor. Por quê? Olha Davi lembrando da promessa: tu estás comigo. E quando ele fala tu estás comigo, não é só um momento, é ter a certeza de que Deus nunca nos abandonará. Amém? Então que a gente possa buscar isso, né? Na presença do Senhor. E aí, para terminar, vamos abrir lá em Mateus 17, versículo 5. Mateus 17, 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: levante-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Aqui a gente está diante da passagem da transfiguração. Jesus já tinha morrido, já tinha sido ressurreto, e Jesus aparece aos discípulos. Quando Jesus aparece aos discípulos, aqui no versículo... Deixa eu achar aqui. Diz assim, tomados de grande medo. O que eles fizeram? Caíram de bruços, porque eles estavam com muito medo, né? E aí quando Jesus fala para ele: não, levanta, não precisa ter medo, sou eu. O que eles fazem no versículo 8? Levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Então, para concluir, uma vida cheia da presença de Deus é uma vida que não enxerga mais nada e ninguém a não ser Jesus. Priscila, mas está tudo o contrário. Olha para Ele. Levanta os seus olhos. Está difícil, está de bruços, está caído lá no chão. Levanta os seus olhos e olha para Ele. Amém? Vamos ficar de pé. Queria chamar o louvor aqui em cima. Enquanto elas sobem, você tem um momento agora, né, de falar com Deus, de entregar diante do Senhor seus medos, seus temores, de treinar aí o que a gente aprendeu com Davi nessa manhã, né? Entrega a sua própria vida, entrega o seu medo, entrega tudo, os inimigos. Senhor, eu tenho isso, mas eu não consigo enfrentar. Entrega as suas limitações diante do Senhor, porque Ele sabe e lembra das promessas do Senhor. Ele está conosco todos os dias, Ele nos enxerga e Ele nunca nos abandonará. Amém? Deus amado, Pai bendito, queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor coloca fé em nossos corações, uma fé, Senhor, que supera o medo, que não tem superação de nós mesmos, Senhor, do nosso braço, do nosso corpo, Senhor, das nossas estratégias, mas o Senhor é um Deus que nos guarda, que nos vê, que nos protege. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o nosso coração seja cheio dessa fé, Senhor, cheio dessa confiança, de saber quem Tu és, de saber que na nossa hora o Senhor está ali, pronto a estender um braço, Senhor, para nos atender. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a Tua presença, a buscar a Tua face. Oh, aleluia. A buscar, Senhor, o Teu Espírito, para que não haja espaço
espaço para nenhuma outra coisa, Senhor. Tira do nosso coração toda dúvida, todo medo, Senhor, que possamos olhar para Ti. Ainda que estejamos prostrados, jogados ao chão, como os discípulos ali estavam, Senhor, de bruços. Ergue os nossos olhos, Senhor, para olhar para Ti. E só para Ti, Senhor, e mais ninguém, mais nada, Senhor. Não queremos justificar coisas pelas circunstâncias, mas queremos saber, ó Deus, e viver cada dia quem Tu és. Oh, um Deus zeloso, um Deus que cuida de nós. Recebe, Senhor, os nossos temores, recebe as nossas limitações no Teu altar, porque sabemos, Senhor, que Tu estás com ouvidos atentos, como estava com Davi. Que em nome de Jesus o nosso coração seja transbordado pelo Teu Espírito Santo. Que mesmo ao meio ao medo, Senhor, o Senhor venha nos encontrar e falar aos nossos corações poderosamente. Em nome de Jesus. Entregue, meu irmão, o seu medo, a sua limitação na presença do Senhor, porque Ele está pronto para te ouvir. Aleluia.